Oi, bom dia. Nós vamos refletir um pouquinho sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos para o Salmo 3 e vamos observar alguns aspectos desse salmo que, por certo, no dia como hoje, é um dia, vai nos dar um alimento muito apropriado, tá bom? Salmo 3, vamos ver, agora sim, é um texto de Davi e a gente vai então estar analisando, vamos estar pensando, né, no que Davi estava pensando quando estava escrevendo aquele salmo em adoração ao Senhor, tá bom? Deixe-me abrir aqui para a gente ir direto ao texto. Então nós temos o Salmo 3, ele diz exatamente assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. É interessante uma palavra dessa de Davi, porque quando Davi menciona isso, e outra coisa importante que é bom lembrar, quando o texto diz que é de Davi, tem algumas considerações importantes que a gente precisa relembrar. Por exemplo, quando diz é de Davi, né, no título lá no hebraico, está dizendo o seguinte: ou foi escrito por Davi, veja só, ou foi escrito por ele, ou foi escrito por ordem dele, né? Ele pediu a alguém para escrever, e aí é colocado de Davi, porque foi para uma encomenda de Davi. Também pode ser o seguinte: alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu lembrando da experiência de Davi. Entendeu? Então, quando é traduzido para o português como sendo um salmo de Davi, quer dizer o seguinte: é um salmo referente a Davi. Pode ter sido escrito por ele ou não. Pode ter sido escrito por uma ordem, por uma orientação dele ou não. Entendeu? Então, isso explica porque em alguns salmos, né, às vezes as pessoas ficam assustadas porque Davi passa a ideia assim de um certo orgulho religioso, um certo orgulho pessoal. E isso dá uma explicação, né? Ou seja, alguém escreveu como se fosse ele, mas na verdade não era ele. Tá bom? Isso invalida o salmo? Claro que não, porque isso é algo totalmente natural, normal para aquela época, e o importante é Deus pegar um texto como esse e usar como alimento para a vida das pessoas, entendeu? Então isso ajuda a gente a ter uma compreensão melhor, não é, a respeito de Davi. Muitas pessoas se assustam muito, né, porque Davi se faz assim muito envaidecido, muito orgulhoso, né, em alguns textos, e aí a gente vai compreender melhor isso. Tá bom? Outra coisa que eu queria mencionar, quando ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, no sentido do seguinte: na concepção de Davi, ou de alguém que escreveu por Davi, né, a ideia de que todas as pessoas que se levantavam contra o rei eram um adversário. A ideia era assim, né? Veja só, em comparação com outros povos acreditavam que quando uma pessoa assumia, né, o ser rei, é porque essa pessoa já nasceu um Deus, né? Então ele ali está sendo um Deus ao ser rei daquele povo. Naturalmente é uma maneira religiosa de encabrestar, né, o povo, é de usar da religião para manter um controle sobre. Então, essa ideia de rei fica assim: você não está tratando com um homem simplesmente, você está tratando com alguém muito superior a você, né? Então, essa era a concepção de todos os povos daquela época. Mas, como Israel, né, assumiu o papel de que só há um só Deus, então ele não ousou, né, Israel não ousou tomar Davi, tomar o rei como sendo um Deus, mas chegou perto, bateu na trave, digamos assim, né? Porque o rei não era um Deus, mas era um ungido, e sendo um ungido, ele era assim,
aquele tipo de homem assim, acima dos homens, ou seja, ele era muito íntimo de Deus, ele era muito próximo de Deus, e isso fazia com que todos que se colocassem contrários a ele, e isso seria a ideia de que de que essa pessoa era um adversário. Então, quando diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, é justamente com essa concepção, né? Não é somente uma questão humana, pessoal, como muitas vezes a gente tenta, né, fazer. Não, mas é uma questão mesmo da questão de ser um ungido, um rei, né, sobre Israel. Inclusive dentro do povo de Israel, então, essa diversidade também. Ou fora, né, nas oposições e nos reis outros que se faziam desobedientes ou contrários, né, a Davi. Então, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? Muitos, e no hebraico quer dizer muitíssimos, muitos, né, se levantam contra mim, se colocam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, né, não há socorro para ele com Deus. Né, ele está desprezado de Deus, Deus não está tendo olhos para ele. Semelhante ao caso de Deus, né, na concepção teológica daquela época, na ideia de Deus em relação, por exemplo, a Saul, quando chegou um momento do reinado de Saul, que Deus, ou foi entendido que Deus se colocara contrário a Saul, certo? Isso contraria a ideia de Deus, viu? Essa ideia de se colocar contra, não é? Ela contraria totalmente a concepção de Deus. Veja só, Deus é santidade, justiça e amor. Deus, mesmo que quisesse, e não gostaria de querer, mas mesmo que quisesse, Deus jamais poderia agir contra essas três coisas. Amor intenso, não é? Deus não tem amor, Deus é o próprio amor, né? Justiça, né? Deus não tem justiça, Deus é a própria justiça. E santidade, Deus não tem santidade, Deus é a própria santidade. Então, ele não pode agir contra essas três coisas. E desprezar Saul seria contrariar as três, né? Esses três atributos de Deus. E Deus jamais quebraria um desses atributos, quanto mais os três. O que é que poderia ocorrer com Saul? Ora, quando Deus escolheu Saul, Deus sabia que Saul ia ser desobediente. Deus sabia, desobediente inclusive na concepção dos teólogos, né, hebraicos, né? Então, Deus sabia. E Deus não tem meias palavras ou palavras dúbias. Deus não age, né, de maneiras diferentes porque os homens mudam. Deus sabe perfeitamente quem são os homens. Então, quando Saul foi escolhido, Saul era o escolhido, né? E mesmo que depois as pessoas tenham compreendido como sendo Saul desprezado por Deus. A mesma coisa então em relação a Davi. Ora, se Deus escolheu Davi, não quer dizer que Deus depois vai desprezar Davi, né? Deus não age, né, segundo as nossas mudanças, não. Deus é o mesmo, né? Deus age da mesma forma, independente, né, das nossas mudanças. Então, muito bem, vamos ver mais. Versículo 2. Muitos são os que se dizem de mim, né? Não há socorro para ele em Deus. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Então, aí ele chama para si a confiança, né, em Deus. Tu és o meu escudo, né, ao redor de mim. Gosto muito dessa ideia, né, de ao redor de mim. Eu assisti muitos filmes, né, quando criança, onde havia uma coisa chamada campo de força. Então esse campo de força era ao redor da pessoa, ou ao redor de uma cidade, ou ao redor de uma nave, e
podiam atirar de lá, qualquer coisa não penetrava aquele campo de força. Essa é a ideia. Tu és o meu escudo ao redor de mim, Senhor. E aí ele fala ainda mais, e é aquele que exulta a minha cabeça, aquele que alegra o meu coração, né? Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Hoje a gente fala muito isso, hoje a gente tem tranquilidade em dizer isso porque a gente conhece Jesus e sabe que é assim que funciona, não é? A gente tem acesso direto com Deus. Mas naquela época isso aqui queria dizer o seguinte: eu estou acima dos homens, porque eu tenho acesso direto com Deus. Como é que eles acreditavam antes? Eles acreditavam naquela época que você tinha acesso a Deus através dos sacerdotes ou do sumo sacerdote. Então você tinha acesso a Deus, né? Porque você era pecador, porque você era indigno, então você não tinha esses acessos a Deus. Então quando o salmista, né, quando Davi ou alguém, né, em nome de Davi diz algo assim, quer dizer o seguinte: olha, eu estou acima de vocês, né, porque eu tenho acesso. Veja só a intimidade que ele demonstra aqui. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu clamo ao Senhor, eu pessoalmente clamo a Ele, e Ele do seu santo monte me responde. Entendeu? Então isso aí tem mais do que a gente imagina. Concorda com os nossos dias, mas está dizendo naquela época de um homem, não é, que estava numa situação superior aos demais homens. Versículo 5. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Isso quer dizer, eu tenho uma tranquilidade de vida, né? Apesar de todas as adversidades, mas eu durmo tranquilo, eu tenho uma tranquilidade e eu descanso completamente porque eu confio no Senhor. Versículo 6. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Não tenho medo dos 10 milhares. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes aos ímpios. Tem aqui uma série de contradições nesse texto do versículo 7. Primeiro que, veja só, se ele confia, se ele descansa, porque o Senhor já é o protetor dele, Deus, esse levanta-te, Senhor, não precisa mais, né? Porque isso já então aconteceu. O salva-me, Deus, ora, ele já é o protetor dele, já está guardado, né? E então salva-me de quê agora? Porque ele já está salvo, já está, né? Agora, como é que a gente pode entender isso aqui? É a questão de que isso aqui se trata de uma poesia, né? Ele não está falando um texto literal, é uma poesia. E aí a gente entende por que a uma hora ele diz uma coisa e a outra parece dizer outra. Mas, na verdade, existe na poesia hebraica uma característica chamada paralelismo. E aqui está um paralelismo, né? Ele disse uma coisa, agora ele está voltando a dizer a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Tá bom? Levanta-te, Senhor, né? Salva-me. Agora, outra contradição muito séria aqui. Ele diz assim: tu feres no queixo todos os meus, né? De ungido, não é de um homem normal, mas de ungido, né? Todos os meus inimigos, quebras os dentes aos ímpios, né? É outra contradição. Deus é amor, justiça e santidade. Deus não faz nada, nem por Davi, nem por ninguém. Deus não faz nada que fira essas três coisas, né? Deus não fere o amor, Deus não fere a justiça nem a santidade. Deus ama intensamente todos aqueles que Davi também considera como inimigos. Não é por causa de Davi que ele vai ferir as pessoas, né? Ele ama intensamente todos eles. Justifica, então, a questão dos posicionamentos das pessoas? Não justifica. Mas quer dizer que Deus ainda assim ama essas pessoas, ama intensamente. Deus ama essas pessoas da mesma forma que ama Davi. Entendeu? Esse é o ensino bíblico, esse é o ensino do Novo Testamento, né? Então não tem por que Davi acreditar que Deus quebra, né? Como diz aqui, fere no queixo os meus inimigos. De maneira nenhuma, pelo contrário, né? Deus ama, é capaz de... Tudo bem, Deus sofre com qualquer coisa que façam contra Davi, mas o que Deus faz não é ferir o queixo,
mas é acarinhar, é atrair, é amar, é dar carinho, é mostrar interesse por essas pessoas. Entendeu? Esse é o Deus que a Bíblia ensina, e não esse Deus de Davi aí. Como é que a gente pode justificar Davi? Eu já falei aqui sobre a questão da revelação progressiva, né? E a revelação progressiva, eu já falei em outros, não vou explicar de novo, mas como é que a gente entende isso aqui? Você olha pelos olhos de Jesus. Se o meu Jesus disser, olhe, Deus quebra o queixo de todos os seus inimigos, se eu entendo que Jesus faz isso, então isso aqui, essa palavra de Davi, ou atribuída a Davi, esse texto é inspirado, é de Deus. Pessoalmente, eu não acredito que Jesus, o meu Jesus, diria isso, não é que Deus quebra o queixo dos meus inimigos, de maneira nenhuma, né? Então, não tem sentido. O versículo 8, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, né? A salvação vem do Senhor, salvação não só para o rei, não só para o ungido, mas a salvação para os que ele considera adversários, considera inimigos. Entendeu? Esse é o Deus que ama, que é justo e que é santo. Tá bom? Deixe-me ver aqui, ainda nesse texto, o que podemos chamar de um salmo cristianizado. Como é que é pegar o salmo e cristianizá-lo? Trazê-lo para o contexto, né, de Cristo. Cristo, naquela revelação progressiva que eu falei, Cristo é a máxima e última revelação de Deus. Então você pega todo esse texto que foi escrito nessa revelação progressiva e você agora coloca aos olhos de Jesus. Você coloca dentro do contexto de Jesus. E aí então a gente vai ter esse salmo cristianizado. Veja só o que é que ele diz, né? O título então seria: O salvo confia em Deus nas adversidades. No original está assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Tá bom? Versículo 1. Senhor, a vida é cheia de dificuldades e aflições. Sim, no mundo tereis aflições, é o que o texto bíblico, é o que Jesus informa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aliás, quando temos bom ânimo, as aflições são menores. Entendeu? Quando tem de bom ânimo, não é? Como ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, com o ânimo, né, tem de bom ânimo, com isso as aflições diminuem e você vence, você é mais vencedor. Entendeu? Então, mas as aflições existem, né? Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. O versículo 2 então seria: muitas pessoas me entendem mal. Isso é cristianizar, né? Muitas pessoas me entendem mal, como também eu a muitos, né? Então lá em cima ele fala muitos adversários, né, se multiplicam, mas na verdade, cristianizando isso, nós temos aqui: Senhor, muitas pessoas me entendem mal. Lá ele considera adversários, né? Mas muitos me entendem mal, como também eu entendo mal a muitos. É do ser humano, né? É totalmente humano isso, ok? O versículo 3: mas creio, tu tens sido um escudo ao meu redor, me dando vitórias e alegrias. Então, essa proteção existe, né? Claro que é uma linguagem figurada, essa proteção, porque muitas coisas me atingem. Quem é que vai dizer se essas coisas vão me atingir ou não? Eu. Né? A maneira como eu enfrento, a maneira como eu enxergo essas coisas, é que elas então me alcançam ou não. Entende? E isso tem muito a ver com a confiança que você tem em Deus, né? Diante dessas adversidades. Então, mas creio, tu tens sido um escudo ao meu redor, me dando vitórias e alegrias. Mesmo quando não clamo ao Senhor, ele age
em meu favor. Sim, Deus ama tanto que mesmo quando você não clama, quando você não, né, não pede, ele continua, ele não fica de braços cruzados esperando você pedir ou você clamar, nada disso. A gente clama porque não temos essa fé toda que a gente gostaria de ter. Porque se a gente tivesse uma fé, né, mínima, clamar para quê? O que é que eu vou clamar? Se eu estou confiado de que ele sabe cuidar de mim, de que ele sabe me proteger. O clamor, em vez de ser uma ideia espirituosa, né? Então tem muita gente que diz, eu clamo, fica a ideia de que ele é muito espiritual. Não, e demonstra uma falta de fé. Porque quanto mais você descansa, mais você descansa. Você não tem o que clamar, porque você sabe que Deus não dormita, como diz o Salmo, né? Ele não descansa, ele está ali o tempo todo lhe protegendo. Mesmo que você nem perceba, mesmo que você não peça, ele está ali o tempo todo. E acreditar que Deus vai me abençoar mais ou vai me proteger mais depois que eu clamar, demonstra então não um Deus que a gente confia, mas aquele Deus do paganismo. O Deus do paganismo é assim, ele fica de braço cruzado e ele só vai fazer alguma coisa se você pedir e merecer. Entendeu? Esse é o Deus do paganismo. Mas o Deus bíblico não é assim. Não é? Digamos que a gente só consegue perceber, digamos, 10% das dificuldades que surgem ao nosso redor o tempo todo. 10%. Os 90% ele já sabe, ele percebe. E ele tem sempre trabalhado, né, desde que nascemos, ou ele está sempre trabalhando para nos proteger desses 90% e dos 10% das dificuldades que a gente pode perceber no nosso dia a dia. Versículo: mas quando clamo ao Senhor, ele age em meu favor, mesmo quando não clamo ao Senhor. Vivo e durmo tranquilo, confiado na proteção do Senhor. Pronto. Quando você vê gente orando muito por uma coisa, pedindo muito por uma coisa, é porque ela não está descansando. Ela não está confiando. Em vez de ser uma coisa, é muito espiritual, porque ele pede muito por aquilo, não. Isso demonstra falta de fé. Entendeu? Agora, quando você descansa de que ele está pronto, você nem lembra mais de problema, você não lembra, né? Por exemplo, essa questão de diabo, essas coisas, tem gente que vive o tempo todo lembrando, vivendo, comungando com o diabo, né? Ora, se você está confiado em Deus, você até esquece que esse cara existe, esse cara está por aqui, esquece, porque você está confiado na ação do Espírito na sua vida. Então você tem que descansar, né? Isso é fé, né? Fé não é ficar desafiando Deus, né? Tem gente que é ousado e desafia Deus, e tem gente que diz que isso é fé. Não, isso não é fé, isso é falta de fé. Porque quando você tem fé, você não desafia Deus, você descansa, você fica tranquilo, né? Tá aí o mundo pegando fogo e você está tranquilo, porque você confia, você descansa, ok? Que mais? Vivo e durmo tranquilo, confiado na proteção do Senhor. Não tenho receios e medos das dificuldades existenciais. Sim, não tem medo. Vai surgir ainda muito problema amanhã. Deixa para cada dia o seu mal, né? E uma coisa eu sei, o Senhor vai estar comigo, vai estar, né, nos protegendo. O Senhor está todo o tempo me protegendo. E o versículo 8, creio que a salvação vem do Senhor, pois ele sempre abençoa os seus. Os seus que eu falo aqui, todos. Ele ama a todos e considera todos dele. Todo ser humano, toda pessoa. Deus ama intensamente e considera dele. Tá bom? Então não tem essa coisa de que os religiosos são dele, os não religiosos. Não, ele ama todos. Ele ama o filho da casa e o filho pródigo que saiu. Ele ama todos. Intensamente. Tá bom? Muito bem, esse é o Salmo 3, né? Muito rico, muito abençoador e muito confortador. A gente tem que descansar nele. A gente tem que confiar nesse Salmo, né? Aliás, não é nele, né? Mas confiar de que o ensino dele
é real e o nosso Deus age muito bem em todas essas circunstâncias que esse salmo está lembrando. Tá bom? Ficamos aqui e a gente se despede. Que o Senhor Deus continue abençoando você. Sim, hoje provavelmente, né, se tudo der certo, depois que a gente terminar o culto aqui em casa, né, o culto dominical, a gente vai ter um momento onde as pessoas presentes da família vão dar uma palavra, não é, sobre aquilo que a gente aprendeu, tá bom? É mais uma maneira de criarmos um meio de pessoas serem abençoadas. Isso vai ser lá para as 9h30, lá para as 10h30 mais ou menos, a gente vai estar 10h20 mais ou menos, a gente deve estar fazendo isso, né, e cada um dando uma opinião sobre o que aprendeu, o que estudou no culto de hoje, tá bom? Até lá.